Fala pessoal, tudo bem? Mais uma aula nós iremos trazer para vocês uma funcionalidade fantástica da nossa ferramenta, que são as faixas percentuais, tá? Nós vamos mostrar como habilitar, ela não vem habilitada por padrão na nossa ferramenta, por também motivo para não ficar poluindo a tela com muitas informações se você não deseja utilizar, tá? É um recurso muito útil, porém você deve habilitar se você quiser usar. Pessoal, estou aqui na tela do meu computador. Vou abrir o site invest.com, tá? Vou mostrar para vocês aqui no invest.com e como isso reflete na nossa ferramenta, tá? Ó, vou circular aqui para vocês esse bloco, que é um bloco que na página inicial do Invest você já vai estar enxergando. Ele está marcando aqui, ó, índices, e nós temos aqui Bovespa, o S500, o S30, S&P 500, Bitcoin, índice do dólar, e cada um desses itens eles colocam aqui do lado uma porcentagem, tá? Essa porcentagem aqui é o que nós chamamos de variação percentual do ativo. Já é comum no mercado financeiro realizar informações sobre como está o preço do ativo baseado pela sua variação percentual, seja para mais ou para menos. Então a gente já enxerga aqui, por exemplo, se a Ibovespa está subindo hoje, né? No caso, ele está aqui com uma variação de mais 0,48%. Tá? E no caso aqui, índices americanos, como o S500, está com menos 1,37%. Ou seja, ele está se desvalorizando. Então é comum essa abordagem no mercado financeiro, tá? Que é uma variação percentual. Você pode assistir um jornal, seja um jornal especializado, como da Bloomberg, você vai acompanhar, vai dar lá essa variação percentual. Às vezes você vai ver num jornal, na sua televisão, vai estar falando lá, Ibovespa sobe 1%, fecha em alta. Então, é uma informação útil para o mercado financeiro, porque cada índice, cada ativo, ele tem um valor, ele tem um preço. Então, é muito mais simples e mais cômodo tratar de porcentagem. E você sabe se ele está aumentando o valor ou caindo pela variação percentual. E por que você pode estar se perguntando, por que isso é útil? Essa informação, pessoal, ela é utilizada por grandes bancos, corretoras, fundos de investimento, para estar realizando suas posições, tá? A variação percentual, muitas vezes, é uma região onde Big Player vai estar atuando. Não só Big Player, muitas vezes países, no caso do mercado de Forex. É muito comum, por exemplo, uma moeda estar desvalorizando uma certa porcentagem, uma variação X, e um banco central intervir. Por exemplo, uma moeda, o real frente ao dólar está caindo mais do que 5%. Normalmente, uma certa porcentagem, que não é alta, tá? Muitas vezes com 3%, os bancos centrais já intervêm, porque é uma variação muito grande no câmbio. Diferente de outros mercados, como ações, até criptomoedas, que existe uma grande variação, né, de um dia para o outro, numa semana, o índice cair. Um índice não, vou falar, por exemplo, uma ação de uma empresa, né? Igual vimos recentemente, Netflix caiu mais de 70%. E isso, num câmbio, não existe, porque os grandes bancos centrais, os big players, vão intervir para não deixar isso acontecer. Uma empresa, muitas vezes, não tem esse recurso, não tem a quem recorrer nesse ponto para estar resgatando o seu valor de mercado. Então, o livre mercado que impera. No caso de países, existem os bancos centrais que vão estar intervindo para não acontecer um colapso na economia, tá? Então, tendo essa informação, que a variação percentual é importante, então vamos agora habilitar essa funcionalidade na nossa ferramenta. Vou estar mostrando para vocês aqui o gráfico, tá? Pode ser qualquer ativo, clique com o botão direito, e depois lista de indicadores, depois nossa ferramenta MW4 Profit, e nós temos aqui, ó, dentro da seção de linhas do gráfico, tipo de marcação do gráfico. Repare que ele já vem habilitado Fibo faixa apenas. Então, eu clico aqui nas opções. Nós temos aqui a opção, clica duas vezes. Nós temos a opção de deixar a Fibo faixa e a faixa percentual juntas habilitadas. Eu tenho a opção de deixar a faixa percentual sozinha, apenas.
E eu tenho a opção de fibofaixa apenas, que é a que vem habilitada. E nenhuma. Se eu também quiser deixar o gráfico mais limpo, deixar só as faixas de preço, é possível também eu marcar nenhuma, dar um OK que eu vou ficar sem nenhuma. Então, eu vou habilitar aqui faixa percentual apenas, pessoal. Vou dar um OK. Pronto. Agora a gente pode ver que a fibofaixa foi substituída, ela não está mais aqui na tela, e nós temos aqui, ó, várias porcentagens em verde, né, acima do zero, ou seja, 0, 0,50, 1%, 1,5%, 2% e assim por diante. E nós temos abaixo do zero na cor avermelhada, menos 50%, menos 1%, menos 1,5%, traçado aqui. Então, a nossa ferramenta, pessoal, ela traça dinamicamente para cada ativo como está a variação percentual daquele período. No caso, eu estou no H4. Então, a variação percentual aqui é baseada na semana. Se eu quiser ver a variação percentual do dia, eu abro o gráfico de M30 ou H1. De H1 para baixo já vai estar habilitado variação percentual no dia, pessoal. Então, lembra lá do invest.com? Nós temos a variação lá, exatamente isso que está aqui, só que aqui de uma forma completa. Aqui nós temos a variação nos níveis, eu sei onde o preço está agora, eu sei onde o preço passou, eu sei onde o preço bateu naquela variação e ele não conseguiu ultrapassar. E é incrível, pessoal. A variação percentual, se bem estudada, bem identificada, é um poderoso recurso para vocês. Vocês vão observar, inclusive, nós temos um recurso, nós vamos ter uma aula sobre backtest, tá? Na ferramenta, como usar os backtests. É possível fazer backtest da variação percentual. E você vai poder estudar e ver em cada ativo como ele se comporta baseado na sua variação, para mais ou para menos. Tem ativos que, pessoal, por movimentar mais, é comum eles irem para mais de 1% de variação no dia, ou desvalorização, enquanto outros que movimentam menos, eles não têm essa movimentação tão longa assim. Mas é importante a gente entender que tem situações que é incrível, como o preço bate naquela região e muitas vezes ele reverte o movimento. Ou, quando ele não reverte o movimento e ultrapassa aquela região, ele busca a próxima valorização ou próxima desvalorização. Então, vocês podem ver, eu estou aqui no EURO-NZD, olha no dia de hoje, pessoal, M30. Ele começou o dia, 0%, tá? A nossa ferramenta já identifica no dia, 0. Ele se valorizou até o 0,75% perfeitamente e após esse momento ele reverteu. Reverteu o movimento, chegou a menos 0,75%, ou seja, no dia, esse ativo movimentou 1,5% entre valorização e desvalorização. E agora está aqui com 0,39% de desvalorização no dia. Então, existe uma recuperação que o movimento faz dos preços. Isso é muito legal também, pessoal, para vocês estudarem o mercado de Forex. Vocês vão enxergar aquilo que eu expliquei no início. Não existe uma grande variação no Forex, como existe no mercado de ações, em mercados de commodities, em mercados de criptomoedas. Vocês vão ver que durante um certo período o preço ele anda em ciclos, né, de valorização e desvalorização. Ele segue um caminho onde ele não altera de forma demasiada. Dificilmente de uma vez. Acontece em movimentos atípicos dos mercados quando acontece algum tipo de anomalia, tá? Eu vou pegar algum ativo aqui, um ativo aqui que vai estar mostrando para a gente uma variação. Hoje é um dia que o JPY se movimentou muito. Vou pegar aqui, vamos lá, GBP JPY. Olha só como hoje o preço caminhou. Vou passar aqui a setinha para vocês acompanharem junto. Aqui no zero. E ele foi se desvalorizando ao longo do dia e bateu aqui em cima do menos 1,75%. Ele deu uma recuada, voltou, foi no menos 2%, deu uma recuada e está trabalhando aqui. O que isso aqui mostra para a gente, pessoal? Movimento atípicos, onde tem um catalisador, algum evento, alguma situação que vai empurrar o preço para aquela região. No caso, hoje nós estamos com uma aversão a risco muito grande.
ele é jogado para essas faixas percentuais mais extremas, né? Você vê, ele chegou a 2% de desvalorização num dia, né? Existe depois uma recuperação, mas ele está trabalhando em cima dessa desvalorização agora. Então, você consegue enxergar que essas faixas percentuais são regiões de exaustão também. Lembra que nós explicamos para vocês numa aula sobre bases teóricas, sobre exaustão? Então, é possível identificar que regiões acima de 2%, de valorização ou desvalorização, são regiões de exaustão. O preço estica demais, ele perde valor demais ou cresce demais diante da outra moeda. Existe aqui influência de bancos centrais, de big players que atuam nessas regiões, para o preço não sair demais dessa região. Então, existe um controle aqui, tá? Existe um controle muito forte nessas regiões percentuais. Cada ativo tem uma região onde ele tem uma maior exaustão, né? Se você pegar, por exemplo, aqui, ó, o Euro-CHF, vou jogar aqui no gráfico, olha o Euro-CHF. Hoje ele se desvalorizou 0,75% e agora está com 0,40%. Mas a variação dele é muito menor do que, por exemplo, um GBP, JPY, que a gente viu agora há pouco, né? Então, assim, cada ativo vai ter o CAD-JPY, ele também bateu no menos 2%. Então, são regiões de exaustão onde a gente pode estar alinhando as nossas análises, quando a gente estiver operando, e estar utilizando junto com outros recursos e outras funcionalidades da nossa ferramenta. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Esse é um recurso fantástico que nós temos na nossa ferramenta, que é o recurso de faixas percentuais. Até o próximo vídeo e um forte abraço.